Hoje, a nossa análise é sobre um nome que, quer a gente goste ou não, está desenhando o nosso amanhã: Elon Musk. Sabe, essa não é só uma pergunta para a gente pensar. É a questão central para entender a influência de Elon Musk. A trajetória dele, o poder que ele tem hoje, nos força a levar essa possibilidade muito a sério. E para entender isso, a gente precisa voltar para o começo de tudo. Para a gente entender como uma única pessoa chegou ao ponto de financiar frotas de foguetes e exércitos de robôs, precisamos dar um pulo lá no início dos anos 90. A internet estava prestes a explodir. E Musk, bom, ele estava no lugar certo, na hora certa, pronto para acender o pavio. O talento do Musk para a programação apareceu muito cedo lá na África do Sul. Enquanto a maioria das crianças só jogava videogame, ele já estava criando e vendendo os seus. Esse foi o primeiro sinal daquele instinto para negócios que acabou definindo a carreira inteira dele. Agora, o que é realmente impressionante de ver aqui é a aceleração. A Zip2, que era tipo um guia online, foi vendida por 307 milhões. Logo em seguida, ele já funda a X.com, que se junta com outra empresa e vira o PayPal. E aí, boom, vendida para o eBay por $1,5 bilhão. Cada venda financiava a próxima aposta, só que numa escala cada vez maior, entende? E esse aqui é um momento chave, pensa só. Largar um PhD em Stanford depois de 2 dias para se jogar no boom da internet. Isso mostra uma mentalidade totalmente focada em oportunidade, em velocidade. É uma característica que a gente vai ver de novo e de novo nas empresas mais ousadas dele. Com a grana do PayPal, Musk não foi criar mais um aplicativo, não. Ele foi direto para a indústria pesada, aquelas com barreiras de entrada gigantes, para resolver o que ele via como as maiores ameaças para a humanidade: a crise climática e o fato da gente viver em um único planeta. Essa frase, que hoje é praticamente um consenso no mercado, pareceria uma loucura alguns anos atrás, quando todo mundo via a Tesla só como uma marca de carro elétrico de luxo. A verdade é que a empresa passou por uma das mudanças de estratégia mais radicais da história. A Tesla de hoje não é mais o que parece. E aqui está o mapa desse futuro. O foco está saindo dos carros elétricos, indo direto para a autonomia total e robôs humanoides. E esse investimento planejado de mais de $20 bilhões é um recado bem claro. A Tesla está usando a sua frota de carros no mundo todo como uma rede gigante de coleta de dados para treinar e dominar a próxima geração de inteligência artificial. Do mesmo jeito, a SpaceX nunca foi só uma empresa de foguetes. A missão declarada deles é, na essência, existencial. Musk arriscou toda a fortuna que ele tinha feito nessa ideia. Uma ideia que, na época, muito investidor achava que era pura fantasia. A estratégia da SpaceX para dominar o setor foi, para dizer o mínimo, genial. Resumindo, foram 4 passos. Primeiro, a reutilização. Isso simplesmente destruiu o modelo de negócio dos concorrentes, baixando os custos de uma forma brutal. Segundo, contratos com o governo. Fecharam parcerias gigantes com a NASA, com a Força Aérea, garantindo grana e credibilidade. Terceiro, a Starlink, criando um negócio bilionário com a própria infraestrutura. E o resultado disso todo? O controle quase total do acesso da humanidade ao espaço. Ok, então se a Tesla e a SpaceX são os pilares industriais, os projetos mais recentes dele, a Neuralink e o X, são sobre integrar a tecnologia direto na nossa vida, na sociedade. Vamos ver como isso tudo se encaixa. A Neuralink tem uma ambição que é, ao mesmo tempo, dupla e muito ousada. Começa com o Telepathy, que busca devolver funções para pessoas com paralisia, permitindo que elas controlem um computador com o pensamento. Mas o objetivo final, com projetos como o Blind Sight, é ir muito além de restaurar. É aumentar as capacidades humanas. E olha, isso aqui já deixou de ser ficção científica. A empresa está avançando num ritmo impressionante. No começo de 2026 já eram 21 voluntários, que eles chamam de neuronautas com os implantes, participando de testes clínicos. A fronteira entre o ser humano e a máquina está sendo redesenhada agora, em tempo real. A transformação do Twitter em X talvez seja a peça mais ambiciosa desse quebra-cabeça. A estratégia é clara: criar um super app, um aplicativo para tudo. A ideia é juntar uma plataforma de comunicação global com serviços financeiros e, no meio de tudo isso, uma inteligência artificial de ponta como o Grok. E o fato da Tesla investir na Xai só mostra o quão conectado esse império todo está se tornando. Com tanto poder tecnológico e econômico assim, era óbvio que o conflito com as estruturas de poder que já existem ia acontecer. Essa parte da análise é sobre as controvérsias que definem a imagem pública do Musk. A aliança dele com o segundo governo Trump foi intensa e, como deu para ver, bem curta. Em menos de um ano, ele foi de conselheiro principal a um rival político, chegando a criar o próprio partido.
Essa história toda não mostra só ambição, mas uma vontade de usar o poder político diretamente, mesmo que isso custe uma fortuna. E aí, e-mails que vieram a público recentemente mostram um lado bem diferente da imagem dele. Esse e-mail de 2012 pro Jeffrey Epstein cria um contraste enorme com as vezes em que ele negou qualquer ligação, adicionando uma camada bem complexa e controversa à figura dele. Pois é, o rastro de polêmicas é longo e não para. Vai desde brigas com reguladores financeiros e investigações criminais, até processos de acionistas e conflitos trabalhistas. Quando a gente olha para tudo isso junto, o que aparece é a imagem de um líder que opera sempre no limite, o que levanta questões bem sérias sobre governança, ética e o impacto do poder imenso que ele tem. Então como é que a gente junta todas essas peças? De um lado, a visão quase utópica de um futuro incrível. Do outro, a realidade de um poder super centralizado e cheia de controvérsias. Nas palavras dele mesmo, essa é a missão. A pergunta fundamental é: será que os meios que ele usa justificam esse fim? Essa concentração toda de poder industrial, tecnológico e político na mão de uma só pessoa é mesmo o caminho mais seguro para esse tal grande futuro? E essa é a questão final, uma que não tem resposta fácil. A influência do Musk está moldando o nosso futuro numa velocidade sem precedentes. A dúvida que fica para todos nós é se essa direção é uma que a gente escolheu em conjunto ou uma que está sendo imposta por um homem só. O debate está, mais do que nunca, aberto.